Olá pessoal, bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês para a glória de Deus. Estamos aqui agora mais uma vez, mais um vídeo nesta manhã para a glória de Deus. A palavra de Deus de hoje é sobre julgar o próximo. É a palavra aqui do Senhor Jesus no capítulo 7 de Mateus, né? Ele vai falar sobre o julgamento, sobre aquilo que a gente costuma fazer sobre as outras pessoas. Às vezes a gente julga sem conhecer, como já tem até um provérbio popular que diz: não julgueis o livro pela capa. Pois é, então esse conselho aqui é exatamente sobre o julgamento que às vezes fazemos precipitadamente sobre algumas coisas, sobre pessoas e etc, né? Então, vamos à palavra. A palavra de Deus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparaste tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Desculpe. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta esta minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correndo rios, assopram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Amém. Glória a Deus. Ao ler esse texto, eu lembrei aqui de uma história que certa vez eu ouvi e se encaixa bem aqui nessa palavra, né? Que um certo rapaz ele queria um presente, estava se formando em engenharia e passou na loja e viu um carro e se apaixonou pelo carro e queria que o pai lhe desse esse carro. O pai, sabendo da vontade do filho, foi até a loja, comprou o carro e guardou exatamente para entregar ele na formatura. Quando ele se formasse, ele ia receber o presente que era o carro. O pai dele comprou uma Bíblia muito bonita, a Bíblia folheada, a capa folheada a ouro. Ele comprou. Quando acabar, ele colocou a chave dentro da Bíblia e bem aqui nesse versículo onde está escrito: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Colocou a chave assim dentro da Bíblia, bem nesse versículo. E quando o filho se formou, ele pegou a Bíblia com a capa folheada a ouro, com o nome, e entregou para o filho dentro de uma caixinha, dentro de uma caixa bonita, entregou a ele como presente. Quando ele abriu a caixa, ele viu o nome em cima dizendo Bíblia Sagrada. Ele nem sequer se deu o trabalho de abrir a Bíblia para ver o que tinha ali dentro. Simplesmente ele pegou aquela Bíblia e jogou do lado e disse: eu não queria isso, não quero Bíblia de presente. Você sabe exatamente o que eu queria aquele carro. E jogou a Bíblia para lá e saiu de casa naquele mesmo dia e demorou anos e anos para voltar. E a Bíblia e o carro continuavam à espera dele por longos anos. Aí ele foi trabalhar, se tornou um cara bem sucedido. Depois que isso aconteceu, ele se tornou um cara bem sucedido e tudo. Chegou o dia que o pai dele faleceu, a mãe também. Alguém chegou lá com uma carta e entregou para ele, dizendo-lhes que eles já tinham falecido e que ele precisava voltar lá para tomar posse das coisas que era do pai dele. Ele resolveu ir. Quando ele entrou na casa dele, ele viu a Bíblia, do mesmo jeito que ele jogou, ela continuava lá. Quando ele resolveu pegar e abrir, quando ele abriu a Bíblia, estava lá a chave do carro. A chave caiu nos pés dele. Ele olhou e aí ele leu
Exatamente. Se vós, pois, sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Ele caiu nos prantos, chorou, mas já não tinha mais jeito. Ele já não tinha mais o pai dele, nem a mãe, já tinham ido. E ele não podia mais pedir perdão para eles, nem, nem tampouco agradecer por a Bíblia que eles tinham dado e pelo presente que era o carro que ele tanto queria. E ele não esperava que ali dentro da palavra de Deus, na Bíblia, tivesse a chave do carro que ele tanto queria. E aí ele não pôde nem sequer mais pedir perdão aos pais dele, por causa exatamente disso. Ele simplesmente não se deu ao trabalho de nem abrir o presente o qual ele recebeu. Pois eu digo que o Pai pode vos dar boas coisas a cada um de nós. E quando esse presente chegar, não seja arrogante ou imprudente. Abra e veja realmente o que tem dentro. Que é aquilo que o Pai te dá é para você abrir, para você conferir o que tem lá dentro. E não desprezar só porque olhou e viu e não gostou da capa. Então não julgue antes de ver o interior, antes de ver o que tem lá dentro. Amém? Glória a Deus. Então fique com essa palavra aí no teu coração e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar grandemente neste dia, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Esta foi a palavra de Deus nesta manhã. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e ore assim comigo nesta manhã para a glória de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, gente querida. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja neste dia, que o Senhor te leve a lugares altos, a lugares que você nunca imaginou que estaria. E que o Senhor pode te levar até lá, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Apenas você precisa crer. Acredite que você é capaz, que você pode e que Deus te dará o caminho e a direção correta. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, para a glória de Deus. Fiquem com Deus. Até amanhã.